Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Nóbrega e hoje eu vou apresentar para vocês o nosso projeto final da disciplina de Eletricidade e Magnetismo. Então, nosso projeto consiste em uma tranca eletrônica, utilizando um solenoide, uma bobinazinha. O projeto funciona da seguinte forma: teremos um sensor RFID num Arduino que será controlado por um Arduino. Quando esse sensor detectar o cartão correto, que eles podem ter vários tipos de cartões, ele detectar o cartão correto, ele vai liberar a corrente e ela vai ser passada tanto pela bobina inteira, gerando um campo eletromagnético. E eu vou mostrar para vocês agora o nosso circuito. Então, como eu falei, o nosso circuito utiliza um sensor RFID, que ele será responsável por ler o cartão, e o Arduino e o nosso relé. O relé ele vai servir para não deixar passar a corrente na bobina, enquanto o sensor RFID não recebe o cartão correto. Por isso está ali a luzinha verde acesa, que significa que não está passando corrente. Quando a gente pega o nosso cartão e aproxima do sensor, ele desliga e a bobina é ativada. Certo. Para o sensor RFID, a gente utiliza 4 pinos para passar o serial e utiliza 2 pinos de VCC e GND e um pino para o reset do sensor. Ou seja, quando a gente precisa que o sensor volte para o início, o pino vai ser resetado. Ele é alimentado por 2 cabinhos. Tá. O relé funciona da seguinte forma: ele recebe o VCC e o GND e tem uma chavezinha. Quando ele é ativado, essa chavezinha é fechada e ele deixa a corrente passar. Ela é controlada por um pino de GPIO que está aqui no nosso pino 3 do nosso Arduino. Ok. Daqui a gente vai passar a corrente da nossa fonte de tensão para a bobina, que vai ser o cabo vermelho, e o nosso cabo preto vai diretamente no nosso relé. Por isso que a corrente vai fechar aqui, vai passar por todo esse caminho, passar por toda a bobina, vai passar por relé e vai voltar pelo relé, indo de volta para a fonte de tensão. Na nossa bobina, a gente acabou utilizando um diodo para que ele aumentasse a intensidade da força eletromagnética na bobina. Quando ela é ativada, essa força é maior do que estava sendo antes. Por isso que a gente decidiu colocar um diodo em paralelo com a nossa bobina. Olá pessoal, meu nome é Lucas Nóbrega, eu sou aluno de Engenharia da Computação da Faculdade Federal do Ceará e eu vou dar continuidade aqui ao que o Pedro comentou sobre o nosso projeto final da disciplina de eletromagnetismo. Eu vou explicar um pouco mais para vocês como é que a gente utilizou a bobina e como é que ela vai funcionar nesse nosso projeto. Bom, na verdade, aqui a gente está utilizando um solenoide. E o que é um solenoide? Solenoide nada mais é do que um pedaço de fio, né? Nesse caso a gente utilizou o cobre, a gente enrolou ele em formato de bobina para que ele gere um campo magnético concentrado. Quando uma corrente elétrica flui sobre um fio de metal, ela produz um campo magnético. Enrolar esse fio torna o campo mais forte a cada enrolamento. O campo magnético ficará mais forte dentro dessas bobinas. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona usando uma foto. Aqui a gente consegue ver melhor como que esse campo é produzido e por que dentro do nosso solenoide ele é mais concentrado. Aqui a gente consegue ver que a corrente vai passar dentro dessa bobina e o campo magnético gerado vai ser bem mais forte dentro do solenoide do que fora. Fora a gente consegue ver que o campo magnético ele vai se dispersando e ele é bem mais espaçado do que dentro. Por isso que dentro a gente tem essa força tão mais forte do que fora. Tá, mas como é que essa força atua dentro desse nosso projeto? Quando a gente passar a corrente aqui, a gente percebeu que vai ter um campo magnético muito forte dentro do solenoide, o que vai fazer a nossa portinha se movimentar. Ela vai subir, o que vai abrir nossa porta, e quando a gente cortar a corrente, a portinha vai descer por conta da gravidade mesmo. Aqui eu estou com o cartão e eu vou mostrar para vocês exatamente a portinha subindo com o campo magnético. Ó. Quando a gente passa a corrente, o campo magnético age e puxa o nosso ferrinho lá para cima. Então, mostrei para vocês como que de fato funciona o nosso projeto, mas eu gostaria de acrescentar também os ensaios que a gente fez, os testes que a gente teve que realizar para garantir o funcionamento adequado do nosso projeto.
Um dos principais problemas que a gente percebeu é que a portinha que a gente utiliza é um pedaço de papelão e ela, como a gente tem um ferrinho que entra por ali, acaba que a gente não tem o controle dessa rotação aqui. Então, como a gente tem um buraquinho aqui que vai mostrar a portinha subindo e descendo, eu acabei optando por utilizar dois pedacinhos de papelão aqui para que a porta não rotacione. Ele vai bater de um lado e vai bater de um outro, então a portinha não vai conseguir rotacionar. Outro impasse que a gente encontrou quando a gente estava desenvolvendo o nosso projeto foi a força que o nosso solenoide tem. Inicialmente, o nosso pistão aqui, o ferrinho que a gente utiliza, ele era maior e mais pesado. Então, o campo magnético não conseguia puxar ele na intensidade e na quantidade que a gente precisa. Então, a gente teve que adequar o nosso pistão, a gente diminuiu ele, consequentemente diminuindo seu peso também. E isso foi o suficiente para que o nosso solenoide tivesse a força para puxar ele. Então, após alguns testes, a gente encontrou o comprimento ideal, que proporcionou a força necessária para mover a porta sem sobrecarregar o sistema. Bem, pessoal, meu nome é Pablo Vinícius, eu sou aluno de Engenharia de Computação aqui no campus da UFSC Quixadá, e hoje eu vou falar um pouco sobre o nosso projeto de eletromagnetismo, referente à disciplina de eletricidade e magnetismo, explicando um pouco como o sistema embarcado vai atuar dentro da nossa bobina solenoide. O nosso projeto em si, ele vai levar em consideração a montagem de um circuito, de um protótipo que vai simular uma tranca eletrônica utilizando uma bobina solenoide, uma placa Arduino e um relé. Bem, eu gostaria de mostrar para vocês como isso funciona, tanto na parte do hardware como na parte do software. Bem, eu estou aqui na ideia do Arduino, ideia oficial, para explicar para vocês como que a gente configurou o nosso sensor RFID e como que ele está atuando junto com as tags passivas que a gente está utilizando para controlar a nossa tranca referente ao nosso projeto. Bem, em primeira instância a gente está utilizando duas bibliotecas, a include SPI.h e na segunda linha include MRFC522.h, certo? Essas duas bibliotecas elas vão ser responsáveis por configurar a comunicação dos periféricos externos referente ao nosso sensor, e essa biblioteca vai ser responsável por fornecer as funções capazes de manipular os dados do sensor. Bem, logo em seguida, da linha 4 até a linha 12, eu seto aqui primeiramente 3 macros, que eu irei utilizar mais tarde no código, e o protótipo das minhas funções. No caso, eu tenho uma função booleana que vai retornar um verdadeiro ou falso, com relação ao ID do sensor RFID, uma função que carrega um vetor de 4 posições, duas strings para configurar a tag passiva, certo? E por último, uma função que vai setar o pino e resetar o pino do nosso sensor. Bem, a ideia do Arduino, ela possui duas funções principais. No caso, a setup, onde a gente seta os nossos periféricos, pinos, as funções, e a loop, que é onde vai acontecer a lógica do protótipo. Porém, eu vou iniciar falando a respeito da função que vai carregar, que vai retornar, certo? Vai fazer o tratamento do ID do periférico que foi configurado, que é justamente a boolean getID. Aqui, primeiramente, na linha 41, a gente faz esse if, e logo em seguida aqui a gente tem outro if na linha 44. E caso, se no leitor RFID não tiver a presença de um cartão e o cartão serial não for lido, ele vai retornar um false. E aqui dentro da minha função loop, que é onde vai estar acontecendo a minha lógica, ele nunca vai conseguir entrar dentro desse if, certo? Certo, então entende-se, portanto, que essa função ela vai retornar um verdadeiro, caso a leitura seja correta. A gente tem aqui um if-else bem simples, que caso o cartão que seja configurado estiver realmente ok, ele vai printar no serial do terminal acesso permitido e colocar um pino GPIO, que a gente definiu aqui, em alto. Se não,
ele vai dar um acesso negado, vai colocar em low. A gente colocou 2 segundos aqui como delay, e no final de tudo, independentemente do que aconteça, ele vai colocar o pino 3 que a gente segurou, pino GPIO, em low. Por outro lado, caso a tag passiva seja referente à que foi configurada, ele vai preencher aquela string, certo? Do cartão, na leitura. Vai colocar aqui em caixa alta, vai ativar e retornar um true. Com o entendimento de como esse simples código de Arduino atua dentro do nosso sistema, eu gostaria de mostrar para vocês como o circuito vai estar atuando também. Bem, aqui como o Pedro já introduziu a respeito, a gente tem toda uma pinagem referente à configuração do sensor RFID. A gente configurou aquele pino GPIO, a qual eu tinha falado anteriormente, na parte de software, que ele vai diretamente ligado no nosso relé. Quando o usuário quer que a porta seja aberta, certo? Aqui a gente tem a porta, como o Lucas mostrou anteriormente no funcionamento. Ele vai ler, né, o cartão, vai colocar aquele pino em alto, certo? Então vai ter entrada de energia no Arduino, ou seja, ele vai interpretar aquilo, vai fazer com que o relé faça esse giro, né, passe corrente. A nossa bobina ela vai ser ativada, né, carregada, vai ter um campo eletromagnético que vai puxar esse pistão para cima, consequentemente a porta vai ser aberta. Eu vou fazer só mais uma vez aqui. Tem aquele delay de 2 segundos que eu tinha falado anteriormente. Aí pela ação da gravidade o pistão vai descer quando a bobina é descarregada. Bem, com a caixa já fechada, com todo o sistema configurado, o hardware ok, a gente vai mostrar na prática aqui como que acontece, certo? Ele vai passar o cartão de acesso, a bobina ela é carregada, esse campo eletromagnético gerado dentro do solenoide vai puxar o pistão, ele vai ficar ativado por 2 segundos, como a gente tinha mostrado anteriormente no software. Depois ele vai colocar o pino GPIO em baixa, logo a bobina deixa de ser carregada e a força da gravidade em si, ela já atua em cima da porta para fazer o fechamento dela.